foram absolutamente insuficientes, né? O governo vai poder gastar quase 2 bilhões de reais a mais no orçamento deste ano. O Palácio do Planalto conseguiu esse feito em pleno ano eleitoral por conta da diferença entre a estimativa de inflação incluída no orçamento e o índice oficial divulgado pelo IBGE. Parece uma diferença pequena, não chega a 0,5% na previsão de inflação, mas representa quase 2 bilhões de reais a mais no caixa dos três poderes. O orçamento deste ano, aprovado pelo Congresso, levou em conta uma inflação de 10,18% em 2021. Mas o resultado oficial apurado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi um pouco menor, 10,06%. Com isso, o teto de gastos, que era de 1,679 bilhões de reais, com a inflação oficial ficou em 1,677 bilhões de reais. Na prática, Executivo, Legislativo e Judiciário ganharam um pouco mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais extras para gastar. A maior fatia desse bolo ficará com o governo do presidente Jair Bolsonaro. A sobra ocorreu depois da aprovação da PEC dos precatórios. A proposta de emenda à Constituição alterou a forma de cálculo do limite de despesas do governo. Antes, o teto de gastos era calculado com base na inflação apurada entre julho do ano anterior e junho do ano em que o orçamento seria elaborado. Com a PEC, passou a ser considerada a inflação entre janeiro e dezembro de um mesmo ano. Como o orçamento é elaborado em agosto, foi preciso projetar a taxa até dezembro. Em razão disso, o texto da PEC determinou que eventuais diferenças sejam compensadas na elaboração do orçamento seguinte, no caso, o de 2023. É importante dizer que a nova regra do teto de gastos, ela permite que o teto de 2022 seja maior do que seria pela regra antiga. Essa é uma das motivações para o Congresso ter aprovado, né, e o Executivo ter enviado a chamada PEC dos precatórios. Hoje, a Instituição Fiscal Independente, um órgão de assessoria do Senado, divulgou um relatório alertando que a mudança na regra abre a possibilidade dos orçamentos operarem sempre acima do limite constitucional, adiando eventuais ajustes para o período seguinte. Não é que seja de livre alocação. O orçamento vai dizer onde esse recurso vai ser alocado. Senes, o governo não é obrigado e provavelmente também não vai querer cortar esse excesso do teto de gastos num ano eleitoral, certo? Vai ficar para 2023. Cara, toda a manobra do governo no último semestre foi para abrir um espaço artificial na estrutura orçamentária do ano que vem. E esses 2 bi, agora 1,8, é marginal frente ao que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram abrir uma brecha de quase 120 bilhões, com 2 mudanças. Uma, o calote do precatório, porque basicamente uma decisão inconstitucional que foi basicamente postergar pagamento de dívidas que já estavam transitado em julgado, ou seja, estava líquido e certo o que tinha que ser pago. Aí chegou na hora de pagar, eles falaram, olha, veja bem, eu vou parcelar isso aqui e vou pagar só 1/3. O que sobrou com os outros 2/3? Vai usar para o orçamento do ano que vem. Então, isso é artificial, isso é pedalado, claramente pedalado. A segunda manobra foi esse que foi explicado na matéria, foi que eles alteraram na mesma PEC, ela chamou do precatório, mas ela tinha 2 sacadas. Uma era não pagar o precatório, o calote. Mas tinha uma outra pegadinha, que era você jogar a base de cálculo para o teto do ano seguinte, em vez de junho a junho, de julho do ano anterior até junho, quando você fecha o orçamento, eles fizeram mudando de janeiro a dezembro. Por quê? Porque a inflação estava subindo no segundo semestre, como a gente viu, acabou em 10,5%. Então, quando ela sobe, o que acontece? Você abre uma margem de correção desse orçamento acima do que seria no modelo anterior. Porque o anterior corrigiria até a inflação de junho. Como a inflação acelerou no segundo semestre, ele abriu 6 meses a mais. Então, ao invés de corrigir o teto pela inflação de mais ou menos 6%, 6,5%, vão corrigir em 10,5%. Então, esse é o grosso, onde a manobra foi para abrir 120 bilhões. Esses 2 a mais, 1,8 bilhão, ok, é parte ainda vamos dizer, eu podia chamar até de um erro de previsão. Eu diria que aí tem um caráter um pouquinho mais técnico. Os outros 2 é claramente pedalada deliberada, foi cálculo. É cara que sabia como era necessário, o que era necessário fazer para abrir. E abriram. E aí estourou o teto, estourou a previsão da política fiscal, e é isso que a gente está vendo. O segundo refeito não é só furar o teto, nós estamos vendo nos juros.
Os juros é uma reação direta à percepção no mercado. Falou, olha, tá, estourou isso aí, esses gastos estão fora de controle. Aí vai lá e corrige. Então, a gente está sendo penalizado na sequência. Por enganado nessa PEC. 2, porque a inflação disparou. 3, para corrigir a inflação, disparou os juros. Olha, eles colocaram a gente numa situação muito, muito ruim. Então, esses 2 bilhões aí, 1,8 bilhão, eu diria que perto desse estrago realmente é marginal. E se a moda pega, né? Nossa, é terrível, mas essa moda, pelo menos, eu não sei como isso passou, porque ele é inconstitucional. Para começar, é inconstitucional. Segundo, o TCU, que pegou a Dilma por questão muito menor de pedalada, está mais ou menos omisso nesse caso, tá certo? Então, assim, infelizmente, os órgãos de controle, tanto do judiciário como do legislativo, que é o caso do TCU, estão fazendo vistas grossas para uma enorme pedalada. Não é pedaladinha marginal, é uma enorme pedalada. Mas... Você vai ver daqui a pouco, 2021 terminou com